Oi pessoal, então pela enquete que eu fiz, vocês preferem ver vídeos no IGTV. E eu prefiro gravar vídeos sem aparecer, então vou continuar aqui apenas com os livrinhos. E eu quero fazer mais uma vez algumas leituras de poemas infantis e algumas explicações, porque parece que foi útil. E eu vou continuar naquela mesma linha que eu fiz lá naqueles videozinhos nos stories falando sobre o que é boa poesia infantil e o que é poesia infantil que não funciona e que deve ser simplesmente ignorada. Porque às vezes a gente compra antologias e a gente não sabe exatamente o que é bom, o que é ruim, o que a gente deve apresentar para as nossas crianças, o que é melhor a gente pular. Então eu vou dar algumas indicações aqui e explicar mais ou menos por que alguns poemas são poemas e outros não. Outros são qualquer outra coisa que quer se passar por poesia sem selo. Sem sela, né? Então aqui eu trouxe os dois clássicos, né? Os nossos dois grandes clássicos, o Ou Estou Aquilo, da Cília Meirelles, e A Arca de Noé. Não reparem na minha edição aqui de luxo. Aqui em casa eu sou do tipo de deixo as crianças manipularem os livros e os livros que lutem. E A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, que também está bastante avariado. Esses livros já tem aqui uns 6 anos. Então, para começar como exemplo do que é boa poesia, eu vou, evidentemente, como eu faço sempre, começar pela Cília Meirelles, porque principalmente em poesia infantil ela é uma grande referência. E já vou adiantar uma coisa aqui. Nessa antologia da Ruth Rocha, que eu indiquei da outra vez, aqui há vários poemas da escola ceciliana de poesia infantil. E, no entanto, eu fiquei pasma hoje quando eu fui folhear de novo o índice e eu vi que não tem nenhum poema da Cecília Meirelles aqui. Isso é absurdo, é tão absurdo uma antologia de poesia infantil que não tem a Cecília Meirelles que eu fico me perguntando se não tem algum motivo maior, porque esquecimento não pode ser. É impossível que as pessoas que organizaram essa edição ignorassem que a Cecília Meirelles escreveu os poemas que escreveu. Então não sei se existe algum tipo de rixa ou sei lá, não faço ideia. Mas é absurdo, é inconcebível que uma antologia de poesia infantil brasileira não tenha nada da Cecília Meirelles. Porque, como eu vou tentar mostrar também, os poemas da Cecília fizeram escola. Na antologia da Ruth Rocha, tem alguns poemas que são francamente inspirados no tipo de poesia que a Cecília, dá pra dizer até que inaugurou nesse livro. Não reparem na minha edição, as minhas crianças são muito ávidas, né? Mas, pra quem não sabe, a Cecília Meirelles, ela era professora e ela tem uma boa parte da produção literária dela voltada para crianças e na literatura adulta dela, ela também escreveu crônicas refletindo sobre questões pedagógicas e educativas e tudo isso. Então, nesses poemas, são poemas que ela compõe pensando na criança que está aprendendo a ler, está sendo alfabetizada ou que está naquele momento que vem imediatamente após a alfabetização, a criança que ainda está aprendendo, por exemplo, que um mesmo fonema é representado por letras diferentes. Isso aqui é um absurdo. Me perdoem os bibliófilos, porque eu deixei esse sacrilégio aqui acontecer. E esse poema aqui era tão bonitinho, das ovelhinhas. Então, por exemplo, eu vou dar como exemplo disso que eu tô falando o último aqui. Esse aqui, A Chácara do Chico Bolacha. Esse poeminha aqui é uma verdadeira pérola da alfabetização. Ele foi inclusive comentado lá na live da Olinda com a Dai. Se não me engano, elas falaram disso aqui. E olha só. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha.
Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão inchada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorrinho coxo que se chama Caxambu. Outras coisas ninguém procure, porque não acha. Coitado do Chico Bolacha. Então aqui, evidentemente, o fonema é o sh, né? Que ou ocorre com o ch ou com o x. Crianças estão sendo alfabetizadas, fazem muito essa troca, o que é absolutamente normal, porque é uma questão de hábito, de contato com a língua, para a criança entender que algumas palavras são com ch, outras são com x. E no convívio com a língua, com um poema como esse, por exemplo, e outros, aqui nesse livro tem um outro poema maravilhoso que é o da enchente. Chama Alexandre, chama, é a chuva que chega, é a enchente. Só que este poema, de tanto que ele foi lido na minha casa, a página simplesmente se soltou. E esse poema da enchente, que é nesse mesmo estilo aqui, na repetição do fonema, a minha filha Maria, que tem síndrome de Down, ela tinha uns 2 aninhos e meio, uma vez. E ela me veio, lembro que eu estava na cozinha lavando louça, quando ela me chegou com esse livro aqui, aberto na página do poema da enchente, e dizendo assim, shh, shh, shh. A Maria não falava nada naquela época, nada. Ainda hoje ela fala bem pouco, mas ela chegou com o poeminha na mão falando shh, shh, shh. Aquele momento foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida como mãe até hoje. E aí a gente vê como que funciona. Contato com poesia, com a língua viva. Não simplesmente, se eu chegasse todo dia com ela e ficasse falando shh, 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 não entraria na cabeça dela. Porque aqui a gente não tem não são palavras ao léu, é uma história, é uma historinha. Dá pra conversar com a criança sobre isso. Por que, afinal, que na chácara do Chico Bolacha o que se procura nunca se acha? A gente, às vezes, lê tanto e não para prestar atenção no que diz o poema. Quando chove muito, a chácara vira charco. Ou então, quando não chove nada, ele trabalha com a enxada, se machuca e fica de mão inchada, porque a terra fica seca. Então, coitado do Chico Bolacha. Ou chove muito e alaga tudo, ou fica tudo muito seco, ele não consegue nem trabalhar com a enxada, porque o chão fica duro. Então, só tem mesmo chuchu e um cachorrinho coxo na chácara dele, porque nada mais dá. Ó que triste. E que legal de comentar com criança isso aí. Mas eu não vou me alongar muito, porque tem muito poema pra ver, eu também não quero que o vídeo fique muito longo. Aqui também um outro clássico. Aqui em homenagem à minha amiga Manuela Freitas, que postou a filhinha dela, que ainda é praticamente um bebê, recitando esse poeminha aqui memorizado. Olha a janela da Bela Arabella. Que flor é aquela que a Arabella molha? É uma flor amarela. Aqui já é quase um trava-línguazinho, com também a repetição do fonema, do L, né? Janela, Bela, Arabella, tem o B também repetindo. Mas o principal é que, para uma criancinha pequena, isso aqui é muito natural. É perfeitamente compreensível para uma criancinha de 2 anos. E para fazer isso que a Manu fez, que é ler para a criança memoriza, a criança fica com com essa música no ouvido. E já entra no reino da poesia. No reino da música que se faz com palavras. E com elementos da natureza, elementos do cotidiano, absolutamente compreensível. Mas eu queria também comentar um outro poeminha, que já desmarcou aqui, né? Que eu tinha marcado, mas já desmarcou. É o dos pescadores. Porque nem tudo nesse livro aqui é simplesmente repetição de fonemas. A Cecília Meirelles, esse aqui. A Cecília Meirelles também é uma leitura muito rica, já pelo seu aspecto reflexivo.
os conteúdos, aquilo que os poemas dizem, é muito rico, não subestima a inteligência da criança. Então tem toda a questão da sonoridade, ó, Dália e Lélia, Júlia e Eulália, cortavam dálias, Dalila, mas é sempre com um tema interessante, rico, sempre dá pra conversar sobre o poema. E nesse caso aqui, esse poema aqui, eu acho ele muito, muito bonito. Os pescadores dormiam cansados ao sol nos barcos. As filhinhas dos pescadores brincavam na praça de mãos dadas. As filhinhas dos pescadores cantavam cantigas de sol e de água. Os pescadores sonhavam com seus barcos carregados. Os pescadores dormiam cansados do seu trabalho. As filhinhas dos pescadores falavam de beijos e abraços. Em sonho, os pescadores sorriam. As meninas cantavam tão alto que até no sonho dos pescadores boiavam as suas palavras. Então, olhando assim de cara, tem rima nesse poema? Parece que não, né? Mas aqui tem aquela rima que a gente chama de toante ou imperfeita. E só os segundos versos de cada estrofe é que tem essa rima, que é, na verdade, uma assonância ou simplesmente uma rima toante. Todas as palavras de fim de verso, de todos os segundos versos, elas terminam, elas têm a tônica em A. Barcos, dadas, água, carregados, trabalho, abraços. Isso, de forma muito delicada e sutil, cria a musicalidade do poema. É como se fosse um fio condutor ao longo do poema. E a vogal A, ela é tradicionalmente, mas não só por uma convenção da tradição, e sim pelo próprio som dela, o som de abertura, é a vogal da água, do fluido. Os barcos, mãos dadas, a água. Então é um poema muito sutil, que fala aqui de uma relação também delicadíssima entre os pescadores que vão trabalhar e as suas filhinhas que ficam brincando na praça. Não tem nada aqui, não tem nenhuma ação no sentido de aventura, mas tem aqui uma relação entre pescadores, pais, as suas filhinhas, e esse fio condutor da rima, que eu gosto de chamar às vezes de rima invisível, que às vezes a gente nem percebe que existe a rima, mas ela tá aí, como uma musicalidade de fundo, nesse A que abre para o mar, para a água. O A é a vogal da água. É muito bonito. Isso aqui, uma criança que cresce convivendo com isso, vai ter necessariamente uma sensibilidade extremamente refinada para literatura, para música em geral, para tudo. É poesia de altíssimo nível. Tem alguns poemas aqui que são, assim, poemas não são poemas adultos, porque são poemas simplesmente, né? Ficam ali entre a poesia infantil e a poesia adulta, porque tem alguns poemas que são francamente pensados para crianças. E tem outros que são simplesmente muito, muito adequados para crianças, mas são, ao mesmo tempo, ricos como qualquer bom poema que não foi pensado para crianças. Então a Cecília Meirelles é uma fonte inesgotável de música para as nossas crianças, e de temas, e de tudo que a criança precisa tem aqui, né, para essa fase de alfabetização, de pré-alfabetização. No Vinícius de Moraes também tem muita coisa boa, mas eu não vou comentar ele porque senão vai ficar muito longo. Eu queria logo vir pra cá, porque é uma antologiazinha, primeiro mostrando que a Cecília Meirelles fez escola. Então a gente tem aqui, por exemplo, esse poema aqui do José Paulo Paes, que é um excelente autor de poesia infantil.
Que bela Isabela! O sol todo dia acorda com ela. A lua toda noite foi dormir com ela. Que bela Isabela! Quando ela fala, cantam os passarinhos. Quando ela cala, voltam para os ninhos. Que bela Isabela! Que anjo não gostaria de ser igual a ela? Isso aqui é perfeitamente um poema siciliano. Não só pelas repetições. Aqui a gente pensa logo na Arabella. Na Arabella molhando sua flor amarela. Mas aqui, ó, tem uma menina, a bela Isabela, tem os elementos da natureza. Na Cecília Meirelles, existe uma relação sempre muito íntima entre o eu do poema e os elementos da natureza. O sol, a lua, o mar, o vento. Quando ela fala, cantam os passarinhos. Quando ela cala, voltam para os ninhos. O eu tá em sintonia com a natureza. Quando o eu tá feliz, a natureza canta. Quando o eu tá triste, a natureza entristece e se apaga também. Que anjo não gostaria de ser igual a ela? Os anjos aparecem bastante na Cecília também. Esse poema aqui não sei se foi escrito tendo a Cecília em mente, mas é perfeitamente a escola siciliana de fazer poesia. E tem também aqui, ó, como um exemplo de poesia que não tem tanto esse aspecto sonoro trabalhado, mas que é bem interessante para criança, da Adélia Prado, Esperando Sarinha. Sara é uma linda menina ainda mal acordada. Suas pétalas mais sedosas ainda estão fechadas, dormindo de bom dormir. Quando Sarinha acordar, vai pedir leite na xícara de porcelana pintada. Vai querer mel aos golinhos em colherinha de prata. 2 horas vai gastar fazendo trança e cabelos. Estou fazendo um vestido, uma tarde linda e um chapéu, para passear com Sarinha quando Sarinha acordar. Exceto aqui nesse... acho que é Fechadas e Prata, que tem aqui uma sonância bem marcada. Não é um poema que trabalha tanto assim a musicalidade, mas é um lindo poema. É um excelente poema. Isso aqui introduz para a criança a metáfora mais refinada, né? Então, suas pétalas mais sedosas ainda estão fechadas. Ela é uma linda menina, mas aí de repente a menina tem pétalas. Isso causa um estranhamento para a criança. Mas é um estranhamento bom, um estranhamento do bem, porque a criança ao mesmo tempo entende que a menina está sendo chamada de flor, porque ela é delicada, porque ela é menina. E aí, estou fazendo um vestido, uma tarde linda e um chapéu. Aqui a gente não está simplesmente numa lista de afazeres. Aqui são presentes de puro afeto. Estou fazendo um vestido, estou fazendo uma tarde linda. Estou preparando o mundo para quando a Sarinha acordar. Esses detalhes, num poema que na sua grande maioria, na maioria dos versos, ele é literal, assim, tá falando de coisas normais do mundo, e aí de repente algumas imagens um pouco mais estranhas. Estranhas assim, tirando o pezinho um pouco do mundo literal e introduzindo a criança no reino da metáfora. Isso é bem legal, um poema super delicado e ao mesmo tempo rico. Não é poesia barata, não é verso livre barato, nesse caso. E aqui, vamos para a página agora 46. Aqui também, só para dar mais um exemplo de escola siciliana de poesia. Nesse caso, me parece não tão... Bom, vamos lá. Destranca o trinco e enche seu tanque. Meu carro ronca, mas nunca arranca. Tonto de tanta penca de encrenca que me atravanca. Fecho a carranca que nem um punk, branco de bronca. Porém não brinco, pois sei um truque. Aos solavancos faço no muque o motor de arranque pegar no tranco. Meu carro arranca, botando banca, e anda nos trinques melhor que nunca. Aqui também é bastante consciente da parte do poeta dar ênfase aqui no onk, ink. Na verdade é o k. Esse poema é todo k. Muque, arranque, às vezes tem a nasal junto, arranque, solavanco, banca, trinque, mas às vezes é só muque ou truque. Então é o uk. Nelson Asher está vivo ainda, excelente poeta. E se
não dá pra dizer que isso aqui não é um filho do Ou Estou Aquilo. Esse poema aqui é da escola siciliana, com certeza. Só tô fazendo isso como um ato de indignação contra a ausência da Cecília nesse livro. Realmente inadmissível. Vamos agora rapidinho para 128, que eu tô chegando no meu limite de tempo. Porque assim, aqui a gente tá vendo ainda poemas que a gente vai caminhando no tempo, né? Vai avançando aqui no século XX, vai chegando mais na contemporaneidade e o modo de se fazer poesia vai mudando também. A gente já tem outras tendências em voga e aqui a gente já começa a se aproximar mais desses poeminhas desses falsos poemas, né? Que às vezes a gente encontra em antologias, seja para adultos ou para crianças. Infelizmente isso aí é uma realidade. Então vamos ver aqui, 131. Aqui, ó, vamos lá. Na verdade, vamos para 128 primeiro. 128 porque aqui é um poema... Esse poema é bem famoso. E já é um poema bem em dicção mais solta, né? Não é um Olavo Bilac com a sua métrica bem marcada, não é uma Cecília com a sua musicalidade super marcada também. Mas esse poema aqui, ele é realmente bonito e útil para as crianças. Não por acaso ele é tão famoso dentro da poesia infantil brasileira. Então, poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é sempre nova. Cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então aqui é bem legal para quando a gente já está trabalhando com crianças um pouco maiores, que dá para a gente conversar um pouco. E tem aquele velho problema de dizer o que é poesia. A gente tem que falar disso com uma criança. O que é poesia? Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. Aqui a gente já tem um modo de explicar a diferença entre concreto e abstrato. Poesia é brincadeira com palavras, é jogo com sonoridades e com significados e tudo isso. Mas é um jogo abstrato. É como se a gente brincasse de bola, só que dentro da nossa cabeça, dentro da nossa imaginação. E as palavras, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Aqui já é uma discussão mais adulta. Aqui já é uma... A Maria está gritando na porta, mas eu vou continuar como se nada estivesse acontecendo. Aqui já é uma discussão mais adulta. Com as palavras, quanto mais se brinca, mais novas ficam. Mas pensando assim na discussão com crianças, aqui ele ainda dá duas possíveis comparações que a gente pode usar. A poesia, quanto mais se brinca com... as palavras, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é sempre nova. E como cada dia que é sempre um novo dia. Ou seja, é aquilo que eu tenho falado muito no meu Telegram, da necessidade da poesia atuar como uma máquina de refinar a linguagem de uma determinada época, de uma determinada sociedade. Poesia tem que ser atual. É para isso que ela existe, principalmente. Aqui talvez não seja tanto uma discussão para se fazer com crianças, mas a possibilidade que esse poema traz dessa distinção entre concreto e abstrato, e a gente tentar explicar para uma criança o que é poesia e para que ela serve. Se já for ali um pré-adolescente, você já pode até entrar aqui nessa discussão que é feita aqui nessa parte do poema. Se for uma criancinha menor, dá para tentar usar aqui essa metáfora da brincadeira para explicar o que é um poema. E aqui já entrando um pouco mais... O que a gente faz quando a gente encontra um poema como esse aqui numa antologia? No caso desse aqui, eu não jogo isso aqui 100% no lixo, sabe por quê? Porque mesmo que não seja um poema, assim, como... isso aqui pertence a um movimento chamado concretismo, que foi um movimento que
na poesia, na literatura, começou ali, acho mais ou menos 1950, e com toda aquela tentativa do modernismo de reduzir a poesia ao seu núcleo duro. Primeiro aboliram rima, aboliram métrica, aboliram sintaxe, aboliram tudo. E aí o concretismo vai lidar vai implodir até a palavra, muitas vezes. Vai destruir a sintaxe, a palavra é considerada como um objeto. E aí vai ser um movimento que vai tratar do poema como um objeto, considerando a disposição das palavras no espaço em branco do papel, tudo isso. Mas nesse caso aqui, o que a gente pode fazer com isso aqui? Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Isso aqui eu usaria no máximo para dar uma aulinha de prefixo para uma criança. É o que dá para fazer. Com poesia, com a função que a gente está querendo dar à poesia, aqui com esses outros poemas, não dá para fazer com isso aqui, porque simplesmente é uma lista de palavras que rimam com a mesma terminação. Mas aqui a gente tem forma, e aí discute com a criança o que é forma. Reforma. Prefixo re é fazer de novo. Reformar. Formar de novo. Desforma. O prefixo dis é com o sentido de algo que está desprovido. Ou seja, algo que não tem forma. Desforma é aquilo que não tem forma. Transforma. Trans, vai além, vai através. Transformar. Modificar. Enfim. Num poema como esse dá para fazer esse tipo de discussão, mas não dá para ser tratado, para ser lido como um poema com a mesma função que vai ter um poema do Bilac, da Cecília, do Vinícius, que aí já trazem outros elementos para a imaginação das crianças. Ai, meu filho riscou já esse livro que eu não vi. Aí aqui, ó, Augusto de Campos foi um dos grandes nomes do concretismo brasileiro. E aqui eu já acho que não, para criança, isso aqui não devia estar no livro para criança jamais. Quando eu sabia fazer poesia, ninguém me dizia. Agora que eu cansei, dizem que eu sei. Ok, a gente consegue ler isso aqui porque nós somos adultos. A gente já tem uma capacidade maior de desfazer o enigma aqui, mas para uma criança isso aqui é simplesmente confusão, é ruído. E é uma coisa que até para adultos isso aqui vale. Pensar que se a gente quer começar a lidar com poesia, tem gente que começa a escrever poesia escrevendo coisas assim, escrevendo coisa loucona, sem sintaxe, sem... Se você quer desconstruir, você tem que primeiro saber construir. Isso aí a gente tem que falar exaustão. Se você quer saber construir, desconstruir, você tem que construir primeiro. A criança está aprendendo ainda como é que a língua se coloca de pé. E aí você apresenta a língua quebrada. Por mais que digam, o pessoal olha assim e fala, não, mas tem que... É o diferente, é isso, é aquilo. Não, isso aqui é simplesmente confusão para a cabeça do seu filho. Isso aqui não deveria estar jamais numa antologia de poesia infantil. Agora, só para finalizar, tem aqui um poema nesse livro que é dessa escola loucona de poesia, já em plena contemporaneidade, e que eu achei interessante, não para uma criancinha pequena, mas porque é um poema bem interessante para a gente dar uma aula sobre metáfora. Ali para crianças um pouco mais velhas, para pré-adolescentes, para adolescentes. Até ensino médio. Dentro de mim morreram muitos tigres, os que ficaram, no entanto, são livres. Eu acho até que eu já vi isso aí em algum livro didático. As ilustrações são ridículas, né? São super feias. Mas aqui tem uma metáfora legal acontecendo. Perguntar para até para um adolescente. Muitas vezes a gente perguntou para um adolescente de ensino médio o que são esses tigres, ele não vai conseguir com tanta facilidade assim dissertar sobre o assunto. Aos predadores da utopia, dentro de mim morreram muitos tigres, os que ficaram, no entanto, são livres. É um poema que é uma metáfora.
O poema é concretamente uma metáfora. Todo ele se estrutura em torno dessa metáfora de o que são esses tigres que morreram dentro de mim. E os que ficaram, que no entanto são livres. Isso aqui, se a gente está querendo trabalhar a interpretação de texto num nível mais complexo, é uma boa base. Eu tiraria dessa página com esses gatos ridículos aqui, colocaria só o texto. Eu, como professora de redação, eu consigo pensar em alguns modos de explorar isso aqui. Então, assim, numa antologia como essa, a gente tem de tudo. E a gente tem que saber o que apresentar para cada criança em cada faixa etária. Nem, por exemplo, aquele poema lá do Augusto de Campos, que é todo quebrado, sintaticamente confuso, morfologicamente confuso. Não, uma criança não deve ter contato com isso enquanto ela não tiver pleno domínio da língua, da linguagem em geral. E essa é a grande questão das antologias. Talvez seja mais seguro para quem quer tratar poesia, trabalhar poesia com crianças, ver com um livro como esse, com autores que a gente sabe que vão agregar 100%, que a gente pode apresentar sem medo. Mas, se você tiver alguma segurança de que você vai saber selecionar o que você lê, o que você deixa seu filho ler, antologias valem também. Esse livro aqui a gente tem usado bastante aqui em casa. Eu leio junto com eles, ainda são pequenininhos, né? Não tem tanto ainda, mesmo que entrem em contato com esses poemas de linguagem desconstruída, ainda não tem tanto problema. Mas quando a criança está aprendendo a ler, de fato, você não pode apresentar um poema todo explodido, todo loucão. E é isso. Passei um bom... Eu pretendia fazer um vídeo de 15 minutos. Fiz o dobro. Mas me digam se foi útil, tá bom? Porque aí eu posso fazer mais. Um abraço.